Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz a todos. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook. Tá bom? Vamos começar mais um culto. Dessa feita, o culto de Santa Ceia do Senhor. Nós estamos aqui ministrando a Santa Ceia do Senhor. Certo, queridos? Pastor Belardo, Pai do Senhor, boa noite. Aleluia. Vamos começar cantando aqui com a Gabriele. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ao vivo. Aleluia. Estamos ao vivo aqui em Fortaleza, Ceará, Brasil.
pra lá e pra cá. Entrego a ti, meu Deus. Vai pra lá. Eu entrego a ti. Cante comigo, tudo que sou. Tudo. É a mão dele, cara. Tudo sou. Cantarei pra tua glória. Tudo sou. Tudo sou. Eu me entrego em louvor. Tudo Você pode cantar agora comigo. Essa música é bem antiga, mas é muito conhecida no meio cristão. E se você puder, cante comigo agora. É o Senhor e o digno de louvor. Nasci
no céu. Santo é o teu nome, teu reino, buscamos tua vontade seja feita na terra como é no
Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Oh, você pode falar isso agora? Teu é o reino, teu. E a glória pra sempre, amém. Somente teu é o reino, teu, todo poder. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Muito bom, gente. Que maravilha, né? Deus é bom. O tempo todo. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Ministrada aqui. Amém. Hoje é um culto especial para nós. Nós vamos estar aqui vendo a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Esse aqui é o meu. Aleluia. Estamos aqui já. Fazer aqui o. Vou entrar aqui no meu Instagram, no meu celular. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Estamos aqui já. Fazer aqui o. Vou entrar aqui no meu Instagram, no meu celular. Concluir isso aqui. Aleluia. Glória. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Estamos aqui ao vivo em Fortaleza. São 6 horas e 25 minutos. Aqui, palavra de Deus com poder e grande glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, Deus é bom, queridos, amém. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. Beleza da tua santidade. Oh, glória, aleluia, 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 aleluia. Quantos foram abençoados aí com o louvor da palavra do Senhor? Amém? Quantos foram abençoados? Quantos? Aleluia. Vamos ministrar aqui a palavra do Senhor nessa noite. Depois vamos orar. Estamos participando da Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso, né, queridos? Deus é bom demais. Amém? Só Ele tem o poder sobre todas as coisas. Amém, queridos? Então, vamos ministrar hoje sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Vamos ler aqui o profeta. Vamos ver aqui o profeta Isaías, que ele falou do sacrifício de Cristo, do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. 1 Pedro 1, 11. Aleluia. Vamos ler aqui todos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 11. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então, queridos, aleluia.
Vamos falar sobre este versículo do Espírito de Cristo que estava nos profetas, que tinham falado anteriormente da morte, do sacrifício de Cristo, daquilo que ele fez há 2000 anos atrás, que nós estamos hoje, um dia muito especial, que é a Santa Ceia do Senhor. Amém? A gente vai ministrar aqui sobre a Santa Ceia do Senhor nessa noite. E entender alguns pontos importantes, né? Em nome de Jesus Cristo. As duas grandes coisas que o Espírito de Cristo nos profetas do Antigo Testamento testificaram de antemão foram os sofrimentos de Cristo e a glória que deveria seguir o Calvário, né? Amém? Primeiro teve o Calvário, foi o sofrimento de Cristo, e depois de 3 dias, a glória da ressurreição de Cristo e a vitória sobre a morte, a vitória sobre o mal, a vitória sobre o pecado, sobre a enfermidade, nos dando vida em Cristo. Por isso nós estamos aqui hoje com alegria, né? Amém? É meio paradoxal, mas nós estamos aqui hoje em alegria, porque nós acreditamos na vitória, na cruz do Calvário. Tá certo? A igreja ela foi estabelecida há 2000 anos atrás, né? Em Atos capítulo 2, com o derramamento do Espírito Santo. Tá? Amém? Ali nasce a igreja. Portanto, a igreja ela é um movimento e ela é, ao mesmo tempo, uma instituição. Ou seja, a igreja é um organismo vivo, onde nós temos um líder maior, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça. A Bíblia diz que foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Então, irmãos, amados, aleluia. Em Lucas, capítulo 24, versículo 26 e 27, né? Jesus alertou aos discípulos que ele deveria sofrer, né? Padecer nas mãos dos pecadores, dos gentios, dos judeus, e depois ele ia entrar em sua glória. Portanto, Lucas 24, verso 26 e 27, diz assim: porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas, ou seja, todo aquele sofrimento, né, e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, todas as Escrituras apontam para Jesus, apontam para o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo, e apontam para a ressurreição de Cristo, a glória de Cristo. Amém? Então, Isaías, no capítulo 53, todo o capítulo 53 só tem 12 versículos, ele fala da morte vicária de Cristo, né? E esse capítulo, ele está tão repleto de riquezas insondáveis, né, que a gente pode até chamar esse capítulo 53 de Isaías de Evangelho do evangelista Isaías, né? Do que simplesmente da profecia do profeta Isaías. Então, vamos ler o capítulo 53, irmãos, de Isaías, tá? Capítulo 53, o versículo, todos os versículos, né, do 1 ao 12, tá bom? Amém? Peguem a Bíblia comigo, todos vocês, para a gente ler agora. Isaías, capítulo 53, os 12 versículos do capítulo 53, tá bom? Vamos ler? Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado,
e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado, né, ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano da sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Então, queridos, vamos discutir um pouco sobre este capítulo, tá? Amém? Aleluia! Esse aqui é um dos capítulos do Velho Testamento que apontam para Jesus, apontam para o sofrimento de Cristo, apontam para a morte de Cristo, né? Amém? E apontam para a glória de Cristo. Aleluia! Aleluia! Nós podemos observar aqui, neste capítulo de Isaías 53, algumas coisas muito importantes. Tá certo? Observamos no versículo 1, 2 e 3. Né? Versículo 1, 2 e 3, quando ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. E o versículo 3 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Então nós observamos nesses 3 primeiros versículos a reprovação, irmãos, dos sofrimentos de Cristo. Observamos a maldade de sua aparência, a grandeza de sua dor e os preconceitos que muitos conceberam em consequência daquilo que ele falava, do seu ensinamento, da sua doutrina, da sua palavra de autoridade e de poder. Aleluia. Oh, glória. O afastamento dessa censura e o carimbo da honra imortal sobre os seus sofrimentos, da desgraça e da
ignomínia deles, nós podemos observar 4 considerações muito importantes no plano de Deus que se cumpriu literalmente em Jesus e no plano de Deus também para mim e para você. Se quisermos estar no centro da vontade de Deus, se quisermos obedecer a sua palavra, nós temos que entender o plano de Deus na vida de Cristo. E da mesma forma também, a gente precisa viver nessa mesma intensidade que Cristo viveu. No versículo 4, diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E no versículo 6, ele diz assim: todavia nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Observe agora, por gentileza, por favor. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Agora veja o versículo 10. Veja o 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, observem outra vez o versículo 4, o versículo 6 e o versículo 10. Esses versículos 4, 6 e 10, irmãos, eles falam que Jesus Cristo estava no centro da vontade do Pai, no centro da vontade de Deus. E observem que nesse momento, naquele centro da vontade de Deus, trouxe sofrimento para Cristo. Às vezes nós não entendemos o sofrimento porque às vezes nós passamos. Eu quero boa para você nessa noite. Passamos às vezes por sofrimento porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Então quando nós estivermos sofrendo, irmãos, aleluia, não é para a gente se entristecer, não é para a gente ficar cabisbaixo, assim como Jesus Cristo estava no centro da vontade de Deus, mas estava sofrendo. Aleluia, entenda uma coisa, estar no centro da vontade de Deus, para Deus, às vezes é sofrimento, mas é um sofrimento, irmãos, que leva à alegria. Aleluia. No versículo 4, 5 e 6. Versículo 4, 5 e 6. Eu já li o 4, li o 6, eu não li o 5. Mas deixa eu ler o 5 aqui, o que é que diz. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Significa também a vontade de Deus. Ele estava no centro da vontade de Deus para cumprir aquilo pelo qual ele foi mandado à terra, a sua missão. Mas também eu entendo, irmãos, nesses versículos 4 ao 6, que ele fez expiação pelo pecado do homem, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Amém? Que ele morreu com um objetivo. Ele morreu não só para ser mártir. Amém? Ele morreu para expiar o nosso pecado. Amém? Em concordância com o 4, o 5 e o 6, o versículo 8, da opressão e do juízo, foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Aleluia. E o versículo 11, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha que versículo forte, irmãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu tenho orado, eu tenho estado na tua presença, eu tenho feito a tua vontade e não estou vendo. Aí você vai ver, querido.
Esse versículo é bem escatológico, tá? Ele é bem escatológico. Ele fala tanto do início da igreja, lá em Atos 2, como também no retorno de Cristo, quando ele verá o fruto do seu trabalho na nação de Israel. Aleluia! Como é profundo, irmãos, esse texto. Como é profundo esse texto, queridos. Aí no versículo 12 diz: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Estou vendo que os versículos eles estão falando de ação e reação, ação e reação. Eu obedeço, aparentemente eu não vejo, mas eu vou ver. Amém? Aleluia! É isso que está falando aqui, irmãos. Oh, glória! Porque quando ele faz a expiação pelo pecado do homem, né, que ele suportou seus sofrimentos com a paciência invencível. Você pensa que foi fácil levar a cruz ali, morrer na cruz? Não! Não! Mas foi algo exemplar, né? Como diz o versículo 7. Foi algo exemplar para nos dar o exemplo. Olha o que diz o verso 7 novamente. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matador. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a boca para reclamar, para maldizer, para criticar, para murmurar. Ele aceitou a vontade de Deus. Sabe por que ele aceitou? Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Embora a gente não entenda o plano de Deus em determinados momentos da nossa vida, se a gente estiver ali em sintonia com Deus, em sintonia com a palavra, nós vamos colher. Nós vamos colher. Nós vamos receber de Deus algo maravilhoso, muito significativo. Amém, queridos? É só não desfalecer, né? O glória. Porque ele prosperou. Jesus prosperou em seu empreendimento. E os seus sofrimentos, a Bíblia diz, terminam em sua honra imortal. Aleluia. Porque diz assim, ó, ele, no verso 11 novamente, ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Você volta lá, há 2 minutos atrás, olha lá para Cristo na cruz, você não dá nada. Você não vê resposta de nada imediatamente ali. Nós somos muito imediatistas. Nós somos muito imediatistas. Só mesmo o que está perto do nosso alcance. A gente esquece que existe toda uma eternidade que está à nossa frente. Mas nós queremos ver, né, a resposta imediatamente. Ao verso 12, por isso lhe darei a parte de muitos. Isso é fruto, irmão, de obediência, da colheita de Cristo, que é a obediência. Aí você pega a fé que você tem aí em Cristo, tá? Pega essa fé agora que você tem em Deus, tá bom? Mistura com a profecia do capítulo 53 de Isaías. O que acontece com a gente? A gente melhora o conhecimento de Jesus Cristo. Entendemos a crucificação, entendemos a glorificação, Cristo morrendo por nossos pecados e ressuscitando para a nossa justificação, que diz o apóstolo Paulo. Irmãos, entendam uma coisa, a crucificação é uma morte bárbara, reservada para agitadores, para piratas, para escravos. E Jesus não foi agitador, não foi pirata, nem foi escravo. Entenda uma coisa, parte do castigo da vítima consistia em ser chicoteada antes, para então carregar aquela pesada viga que ele carregou até o local da própria morte. Queridos, o ministério de Jesus, ele começa ali
em João, batizando ali no Rio Jordão. Tá? Agora entenda uma coisa, que a Bíblia ela se encaixa, né, na hermenêutica. O princípio da hermenêutica, as escrituras interpretam as escrituras, e a Bíblia ela se encaixa em tudo. Não existe nas escrituras coincidência. Tudo ela se encaixa. A gente às vezes não entende. Não entende. Às vezes passa alguns anos para a gente entender o que a gente passou por aquilo naquele exato momento. O que Deus permitiu certas coisas na vida da gente. Você sabe, queridos? Você sabe como foi que Israel entrou na Terra Prometida? Lembram? Quando Josué estava levando aquele povo ali para a terra de Canaã, eles tiveram que atravessar o Jordão. Foi assim que eles entraram na Terra Prometida? O último obstáculo era o Jordão, o Rio Jordão. E você sabe onde foi que Jesus Cristo iniciou o seu ministério? Naquele mesmo lugar, no Rio Jordão, ali sendo batizado por João Batista. Agora, em vez de ele permanecer no deserto, ele escolheu começar a sua missão lá na Galileia. Aleluia. Irmão, sai do deserto. O deserto não é feito para você, não, irmão. O deserto é um passatempo, né? Passageiro mesmo. É algo que passa, temporário. O deserto não é para sempre, não. Tanto é verdade que eles não ficaram no deserto. Eles atravessaram o deserto para a terra prometida. Amém? Então, eu vou dizer uma coisa para você. Para de se lastimar nessa noite. Essa noite de vitória, de comemorar a nossa vitória em Cristo Jesus. Aleluia! Amém? Então, pare aí de jogar a culpa em todo mundo. Jesus iniciou seu ministério no mesmo lugar em que Israel entrou, em Canaã, na Palestina. Amém? Só que ele não ficou no deserto. Ele começa a sua missão na Galileia. O que era a Galileia da época de Jesus Cristo? Era uma terra de colinas suaves e vales quentes e verdejantes. É isso que Deus preparou para mim e para você. Irmão, nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos sair do deserto. Dessa sequidão. Amém? Deste mundo perverso de maldição. Que só sabe criticar. Hã? O tema principal do ensinamento de Jesus, sabe o que era? O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Aleluia. Da carta de Romanos, sabe? Gosto da carta de Romanos. O que Paulo diz assim? Em Romanos 1,16, Paulo diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação, meu irmão. Aleluia! É o poder de Deus para a salvação, irmãos. Aleluia! Cristo, como nós vimos aqui em Isaías 53, ele sofreu em silêncio, enquanto os soldados pregavam ali nas suas mãos, ali, os cravos, os pregos grandes, de ferro. Eles perfuravam ali os seus pés, seus tornozelos ali com pregos de ferro. Queridos, foi uma morte lenta e dolorosa. Né? Cãibras musculares, fome, sede, febres altíssimas. Aleluia. Ele sofreu silenciosamente no centro da vontade de Deus para derrotar a força do mal, para eu e você sermos livres nessa noite. Aleluia. Amém, igreja? Amém, irmãos? Aleluia. Hoje, nós estamos comemorando a segunda Santa Ceia virtual. Glória. Aleluia. Amém?
1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Portanto, vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões ou divisões, e em parte o creio, porque até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim, um tem fome e outro embriagas. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, ou seja, a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que vem. Porquanto qualquer que comer este pão e beber o cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Então, aqui Paulo está falando, ensinando a igreja como ela deveria se portar diante deste momento tão magnífico, tão singular, tão subjetivo, tão cheio de significado para a nossa vida. Amém? Aleluia. Havia muita confusão na igreja lá em Corinto, né? E num momento muito significativo, que era a participação da Santa Ceia do Senhor, a igreja estava tendo confusão, né? Estava tendo divisão na igreja, partidos, os ricos de um lado e os pobres de um outro, havendo então divisão dentro do corpo de Cristo. Jesus disse que um reino não pode se dividir, então ele vai se destruir. Era isso que estava acontecendo dentro da igreja. Daí Paulo vem ensiná-los como eles deveriam se portar como um corpo, tendo unidade. Então, para corrigir essas corrupções e irregularidades grosseiras, o apóstolo Paulo aqui, né, ele fala como se deve portar diante da Santa Ceia do Senhor. Então, essa deve ser a regra na reforma de todos os abusos. Ele nos diz como veio pelo conhecimento disso. Eles não estavam com Jesus e os apóstolos. Paulo não participou, não teve o privilégio de participar daquele seleto grupo de apóstolos, mas ele diz, no versículo 23, que ele recebeu do Senhor. Amém? Ele recebeu do Senhor o que eles entregou, no versículo 23. Então ele tinha recebido a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo,
Ele não teve a oportunidade de andar com aquele grupo de apóstolos. Mas mesmo assim, Jesus Cristo não o desprezou e ele mesmo ensinou a Paulo. Então ele tinha o conhecimento deste assunto de Santa Ceia pela revelação do próprio Cristo, né? E o que havia recebido, ele transmitiu, ou seja, ele comunicou sem variar da verdade de Cristo, ungiu, sem acrescentar ou diminuir absolutamente nada. Então, Paulo aqui nos dá uma descrição mais particular da instituição do que nós encontramos em qualquer outro lugar das Escrituras. Nós temos aqui algo bacana, né? Do próprio autor, do próprio Paulo, né? Que recebeu, ele diz, eu recebi de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja. Aleluia. Então ele tinha autoridade para instruir a igreja de Corinto e a nossa igreja hoje aqui, nós reunidos, para nos instruir acerca dos sacramentos. Amém, queridos irmãos? Paulo diz assim, foi na mesma noite em que ele foi traído, assim como ele estava entrando em seus sofrimentos, né? Que devem ser comemorados, ou seja, a própria instituição. A Bíblia diz lá em Mateus 26, Mateus relatando o fato daquela noite lá de Jesus Cristo, Mateus dizendo que o nosso Salvador pegou o pão, Jesus, e quando ele agradeceu, ou seja, quando ele abençoou, ele partiu e disse, tomai, né? Ou seja, tome, coma, este é o meu corpo, este é o meu corpo, que foi moído, foi quebrado por você, ou por vós. Fazei em memória de mim. E da mesma maneira, diz aqui também, ele tomou o cálice, né, ali na ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Amém? Aí ele fala, façam isso, né? Coma do pão, beba do cálice, em memória de mim, no verso 24 e no verso 25 de Mateus 6. Aleluia. Então, observe aqui os materiais usados na Santa Ceia, né? O pão, que simboliza o corpo de Cristo, né? E o vinho, que simboliza o sangue de Cristo, o pão e o cálice. Amém? Aleluia. Oh, glória. Então, irmãos, são esses dois elementos que Mateus registra, mas que Paulo, ele dá um entendimento maior. Por quê? Porque ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo a revelação, o entendimento, que na Santa Ceia do Senhor não deve ter conflito. É um momento ímpar em que a igreja está reunida sem preconceitos, sem distinção de riqueza ou pobreza. Todo mundo está no mesmo nível, no mesmo patamar. Aleluia! Por que ele usa esses dois elementos, o pão e o vinho? Por quê? Porque ali é um banquete sagrado. Está simbolizando o ato, né, de Cristo se dar, de morrer na cruz, para que eles entendessem. Amém? Acerca do corpo de Cristo que ele ia dar e acerca do sangue dele. Queridos, aleluia! Ó Deus, nessa noite, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, amém, traga o mesmo entendimento que levou o apóstolo Paulo. As coisas, né, representadas nesses sinais externos, que era o pão e o suco, né, o vinho, o sangue de Cristo, né?
corpo sendo transpassado, moído, quebrado, e o seu sangue sendo derramado. Aleluia. Isso é que representam todos os benefícios que decorrem da sua morte. Sacrifício, nova aliança no seu sangue. O sangue, irmãos, é o selo. O sangue é a sanção de todos os privilégios da nova aliança. É isso que nós, igreja, desfrutamos, os benefícios da nova aliança de Jeremias, capítulo 31. Nós temos acesso a isso hoje. E nós somos receptores dignos a considerar esses benefícios que trazem para mim e para você como igreja. Aleluia! Então aqui Paulo nos diz como é que devemos usar esses elementos para trazer à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia! Queridos, tudo em lembrança de Cristo. Tudo para trazer a lembrança de Cristo. Para a gente nunca, de forma alguma, esquecer do sofrimento de Cristo, sofrimento silencioso, longo, triste. Aleluia, Pai. Nosso Salvador, Deus em Cristo, a oferta de Deus, para através da sua morte, trazer a remissão dos pecados. E não só isso, como todos os outros benefícios do Evangelho, para aqueles realmente que são dignos, crentes fiéis. Aleluia. Então nós, igreja, nós nos apossamos de todos esses benefícios adquiridos pela morte de Jesus Cristo. Todas as vezes que a gente participa disso, participa desta cerimônia, a gente traz a memória. Amém? Então, esse é o momento. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Irmãos, examine. Deus nos dá a oportunidade de a gente fazer uma análise da nossa vida, da nossa caminhada com Ele. Será que nós temos sido chamados dignos de filho de Deus? Amém? Aleluia. Será que nós temos entregado realmente 100% da nossa vida a Ele, como Ele lá entregou a sua vida a Deus? Será se nós hoje podemos agradecer a Deus pelo aquilo que Ele fez? Amém, queridos? Será? Em memória de Cristo, em memória de mim. Aleluia. Agora, uma coisa muito importante. Nós temos que fazer isso, como a Bíblia diz, que é uma ordenança em memória. Em memória. Agora, queridos, nós também temos que declarar isso ao mundo. Nós temos que publicar essa verdade ao mundo. Não apenas em memória de Cristo, do que Ele sofreu, né? Que essa ordenança foi instituída, mas nós temos que comemorar, nós temos que celebrar, amém? Nós temos que agradecer a graça que nos foi dada através da redenção. Nós temos que declarar que a sua morte é a nossa vida, que é a fonte de todos os nossos confortos e esperança. Se há alguma esperança na nossa vida, essa esperança tem que apontar para a ressurreição de Cristo. Amém? Você consegue fazer isso? E a gente tem que se gloriar disso. Não em nós, mas em Cristo. Do resgate. Amém? Aleluia.
Oh, glória! Por isso nós somos chamados de discípulos de Cristo. Discípulos, para disseminar o bem, o evangelho da paz, o evangelho da salvação. Se você se autodeclara discípulo de Jesus, mas os seus valores e princípios são antagônicos a Cristo, você não é discípulo de Jesus. Por quê? Porque a nossa vida, irmãos, ela tem que ser uma declaração não apenas verbal. Não, porque o mundo ele faz uma leitura da nossa vida, o mundo olha para a gente e lê. Lê os nossos atos. Lê a nossa vida. Amém? Nossas ações corporais. Amém? As igrejas antigas, não sei se os irmãos sabem disso, mas elas celebravam essa ordenança todos os dias do Senhor. Ou seja, todos os dias, quando a igreja antiga, ela se reunia para adorar a Deus, ela se lembrava da morte e da ressurreição de Cristo. Isso é algo que deve ser perpétuo entre nós. Isso é para ser celebrado todos os dias, até que o Senhor venha, até que Ele venha nos arrebatar, até que Ele venha para julgar o mundo. Então, essa é a nossa missão, a gente manter esse banquete espiritual dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Às vezes a gente perdeu, nós perdemos isso. Nós perdemos isso, sim. Perdemos. Os anos foram passando e a gente perdeu. Amém? Eu quero que você note uma coisa. Note e entenda que a ceia do Senhor, ela não é uma ordenância temporária, mas ela é algo perpétuo, permanente. E quando Paulo está ensinando aqui, em sua 1 Coríntios 11, ele está ensinando sobre o perigo de participar indignamente, de prostituir essa instituição como eles usavam e usá-la para fins de banquete e facção, ou seja, divisão, com intenções opostas àquilo que a priori foi determinado pelo Senhor Jesus, foi determinado pelos apóstolos, foi determinado pelo próprio apóstolo Paulo. Amém. Confirmando a aliança pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, né? É o que diz o versículo 27 de 1 Coríntios 11. Vamos ler. Repetir aqui. 1 Coríntios 11, 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Indignamente. Então, a Bíblia aqui está dando oportunidade de a gente se corrigir, de entender e não violar essa instituição sagrada, de estar desprezando o corpo e o sangue. Aleluia. Então, irmãos, profanam a instituição de certa maneira. Ou seja, crucificam, né, o seu Salvador novamente, em vez de serem purificados pela remissão do sangue de Cristo. A Bíblia diz que são culpados do sangue de Cristo. Estão entendendo o que é que diz aqui? Então, eles correm um grande risco. Comem e bebem, né? Comem e bebem. Julgamento para si mesmo, que diz o verso 29. Olha o que diz o verso 29. Vamos repetir. 1 Coríntios 11, 29.
Porque come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Né? Quantos casais vão para a Santa Ceia brigados? Quantos pais e filhos? Quantos irmãos que não se toleram dentro da igreja? É terrível falar isso, né, irmãos? Mas estava acontecendo na igreja primitiva, na presença ali do apóstolo Paulo. Imagine hoje, hein, queridos? Imagine hoje. Então, eles provocam a Deus. E na provocação são propensos a punir a si mesmos. Hã? Então, ali, vocês estão vendo que eles estão incorrendo em uma culpa enorme. Então, se tornam sujeitos à condenação, se tornam sujeitos a julgamentos espirituais e à miséria eterna. Irmãos, entendam uma coisa, todo pecado, sabe? Ele é, em sua própria natureza, qualquer pecado, condenador. Então, entendam que um pecado tão hediondo quanto o que eles estavam cometendo na Santa Ceia, profanar uma santa ordenança. É assim. Sabe, queridos? E é profanado no sentido mais grosseiro, por tanta irreverência e grosseria de que os coríntios eram culpados. Aleluia, meu Pai. Tenha misericórdia. Agora, se você é um crente que teme a Deus, você não deve, de forma alguma, ser desencorajado a comparecer a esta sagrada ordenança. Como se eles, né, impusessem a si mesmos a sentença de condenação ao virem despreparados à mesa do Senhor. Existe o perdão, né? Sabe disso? Existe o perdão de Deus. Amém? Há o perdão de Deus. O problema é que os coríntios, eles foram para a mesa do Senhor como um banquete comum, como algo comum, não discernindo o corpo do Senhor, não fazendo uma diferença ou distinção entre esse e o alimento comum, mas colocando os dois em um nível. Né? Não sei se os irmãos sabem da história, mas a história é assim. A história é assim. O momento da Santa Ceia, hoje a gente faz a Santa Ceia com um pequeno cálice, um pequeno pão. Mas antigamente, na igreja primitiva, não era dessa forma. Era um banquete mesmo. Tanto é que a palavra ceia, do latim, significa jantar. Tá bom? Era um banquete. Então, eles traziam de casa o alimento. E ali era consagrado a Deus e eles participavam daquele alimento. Só que havia dentro da igreja confusão, divisão, facção. Né? Todos eles se reuniam para participar daquele momento, mas o que estava acontecendo naquele exato momento, na história? E os ricos ficavam com os ricos, traziam comidas melhores, né? E os pobres ficavam com os pobres. Certo? É mais ou menos isso aí, Thaís. Eu como no café da manhã da escola dominical. Só que a gente lá, todo mundo junto, não tem divisão. Tá? Então, no momento ali, havia muita divisão na igreja. Existiam os grupinhos. Então, eles não estavam discernindo aquilo que era sagrado, aquilo que era santo. Entenderam? Então, eles estavam trazendo condenação para si, em vez de trazer a bênção da unidade do corpo de Cristo. Então, como consequência, o próprio apóstolo Paulo fala que alguns foram punidos
com a morte, ou então com a própria doença, enfermidade, consequência do erro, do pecado. Então, observe que, queridos, que o descuido, a irreverência diante da Santa Ceia do Senhor, ela pode trazer punições temporais. Hoje. Entenderam? Hã? Então, observe o verso 32. Vamos ler aqui. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Hã? Então, esse é um momento bom da gente aqui estar hoje, diante do Senhor, participando da Santa Ceia, pedindo perdão a Deus para mudar a nossa vida. Agora, entenda uma coisa, né? O castigo divino, presta atenção, é um sinal do amor de Deus. Porque a Bíblia diz, lá em Hebreus 12:6, que Deus, ele corrige o filho que ama. Então, quando existe a correção de Deus, é diferente da correção do homem. A correção do homem ela é para punir. A correção de Deus, além de punir, é para corrigir. Né? Então, quando Deus corrige o homem, através das Sagradas Escrituras, o objetivo da correção do Senhor o objetivo de Deus nos corrigir é trazer bênção para a vida da gente. É um objetivo misericordioso, para impedir a condenação final. Amém? Então Deus é um Deus de misericórdia, irmãos. Então ele pune aqueles que amam, né? Que haja uma mudança. Amém? Assim como nós, pais, né? Às vezes a gente corrige os nossos filhos para o bem deles. Não é verdade, queridos? Então Deus tem o mesmo caráter, né? Mesmo o caráter de Deus, né? Aleluia! Então, há uma necessidade de que o homem se examine a si mesmo, diz, né? Observar seus atos, suas ações. Então, este autoexame, ele é extremamente importante, extremamente necessário. Para quê? Para uma participação correta nessa santa ordenança do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, se você não tem capacidade nenhuma de fazer um auto-julgamento, você não tem capacidade de participar da Santa Ceia do Senhor. Né? Infelizmente. Então, nessa noite, o Senhor nos ensinando que através da morte de Cristo, nós temos a redenção dos nossos pecados, deixou a Santa Ceia para a gente sempre lá relembrar, amém? Várias vezes, se possível for, da misericórdia dele. Né? Amém? Então, esse é o objetivo, querido. É que a gente ia crescer nessa noite em graça, crescer em conhecimento. Aleluia! Amém? Por que a gente tem que trazer a memória, como diz aqui, né? Ou seja, a lembrança. Porque, gente, a nossa mente, ela é tão traiçoeira. Escute, por gentileza. A nossa mente é tão traiçoeira que parece que a gente só vai se lembrar de Deus quando as coisas estiverem ruins. Quando tudo ao nosso redor estiver mil maravilhas, tudo beleza, pura, a gente vai, aos poucos, se afastando de Deus, de sua palavra. Né? Veja como é que é a mente humana. A gente sabe que tudo que a gente tem foi Deus que deu pra gente. Então, Deus é bom demais. Tá certo? Deus é bom demais. Então, por que a gente vai se esquecer de um Deus desse tão maravilhoso? Que nunca se esquece da gente. Por quê? Nós não temos nenhum motivo
na nossa vida de esquecer os benefícios do Senhor, principalmente dos benefícios do sangue de Cristo derramado naquela cruz ali, há muitos anos atrás. Aleluia. Amém, queridos. Talvez Deus tenha permitido esse momento na nossa vida, né? Porque às vezes a gente está na igreja, participando desse momento, e a gente, na igreja, às vezes a gente não ceia com os nossos familiares, nossos familiares de sangue, né? Pai, mãe, filhos, etc. E hoje, a gente tem a oportunidade de estar na nossa casa, no nosso lar, ceando com aqueles que fazem parte da nossa casa. Amém? Então a gente tem que olhar com essa visão. Se nós estamos em casa hoje, se Deus está permitindo a gente ficar em casa hoje, é porque Deus está nos livrando de coisas piores. Não na direção do homem. Não, porque eu não confio nem acredito nos homens. Mas na direção na direção do Espírito de Deus. Deus está nos poupando de algo pior. Entendam? Deus está nos guardando. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então, queridos, amém? Eu vou encerrar aqui o Instagram, certo? Vou estar encerrando agora o Instagram e vou estar, né, imediatamente, em nome de Jesus, tá bom? Voltando aqui no Instagram. Aleluia. Ô, glória. Pessoal do Face, dá só um tempinho aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Estou de volta aqui no Instagram. Aleluia. Glória a Deus. Estamos de volta aqui no Instagram, queridos. Nesse momento, para participar da Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Santo Deus. Oh, aleluia, Pai. Eu queria que vocês batessem fotos desse momento em casa, em família, e que vocês enviassem para o grupo da igreja. Depois de fazer um álbum e colocar nas nossas redes sociais, tá? Batam foto aí e coloque lá no WhatsApp da nossa igreja, tá bom? Para a gente fazer um álbum e colocar agora, nas nossas redes sociais. Esse momento é significante da nossa vida. Amém? Dar isso aí na nossa memória, né? Em nome de Jesus, tá? Batam foto aí, batam foto. Ô, glória! Ô, glória! Santo Deus! Batam foto, façam neste momento.
Batam foto. Em Jesus. Bate uma foto aí, Zinho. Vou participar agora, vou começar a orar. Vamos orar, meu irmão. Nós vamos orar agora. Em nome de Jesus. Nós temos hoje liberdade de participar disso. Sabe por quê, querido? Desse momento sagrado. Porque nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. A palavra do Senhor diz: filhinho, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado no céu. Aleluia. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, irmãos. Aleluia. No nome de Jesus Cristo, você está purificado pelo sangue de Jesus. Não por mim, não. Está purificado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Batam fotos, façam registro. Façam pela fé. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ô, glória. Vamos orar. Vou orar agora aqui. Aqui, ó. Estarei orando aqui. Peço que os irmãos também façam isso. Vamos orar aqui, irmãos. Aleluia. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu apresento a Ti agora o pão que simboliza sangue, o pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi moído, quebrado ali naquela cruz. E o vinho, suco, simboliza o sangue derramado para a remissão de pecados. Pai, muito obrigado por esse momento, em unidade, em família. Este momento, Deus, foi preparado pelo Senhor, não foi pelo decreto governamental, que o Senhor está acima do homem, o Senhor está acima do governo, o Senhor é Deus, e tudo pertence a Ti, Deus. Portanto, Deus, nós abençoamos, em nome de Jesus, e abençoamos também os irmãos em suas casas, nos seus lares, que haja paz no lar, que haja reconciliação nos lares nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, começa a entregar aí, ó. Aleluia. Entrega aí pro o pão. Em nome de Jesus. Por glória. Vou botar uma foto minha aqui, ó. Aleluia. Todos agora podem comer do pão. Em nome de Jesus. Abençoe agora aí com o seu cônjuge. Abençoe com seu filho, sua filha, né? Seu irmão, sua irmã. Abençoe aí agora, em nome de Jesus. Troca aí o cálice agora, em nome de Jesus. Abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Todos agora podem beber do cálice, em nome de Jesus. Aleluia. Dá Deus aí, irmão. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia.
Vamos ouvir aqui um cântico com a Gabriele. A Bicena. Amém? Vamos ouvir um cântico aqui com a Gabi Sena. Gabi está preparando aqui um material para cantar aqui com a gente. Aleluia. Quem foi abençoado aí, ó? Dá um sinal aí. Vou virar. Amém? Quem foi abençoado aí nessa noite? Eu fui aqui abençoado. Vou virar aqui a minha câmera para a Gabi, que ela vai cantar agora, tá? Vocês vão ficar vendo no Instagram e no Face. Com Deus Altíssimo, onde está o amor que sente oh, como lindo esse nome é, oh, como lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso és, oh, quão maravilhoso és, o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso és, mais forte que tudo é. Oh, quão maravilhoso és, o nome de Jesus. A morte venceste, o alto rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Acima de todo mundo deve estar. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso
te mereci. Tu és inigualável. A morte tu venceste, vivo está. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. De glória e honra, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Grande é o meu Deus, eu cantarei com grande, só ele é grande, e todos onde ver, com grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei com grande é o meu Deus. Só ele é grande, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor. Muito bem, nós estamos encerrando mais um culto, queridos. Tá? Muita alegria. Bom, vamos orar aqui terminando o culto dessa noite, agradecendo a Deus pela oportunidade que Deus nos deu, pela paciência dos irmãos de estar aí nos vendo, nos ouvindo, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Que o Senhor abençoe cada irmão, trazendo a tua paz e excede todo o entendimento. Deus guarda-nos. Permita, Deus, que este mal que assola o mundo venha sobre a nossa casa, a nossa família. Que estejamos debaixo da tua segurança, em nome de Jesus. Essa semana seja uma semana de bênçãos, de vitória. Deus, na presença do teu Espírito Santo em nossas vidas. Senhor, nos abençoe. Nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus
seja com você, com a sua família, em nome de Jesus. Queridos, passar aqui a programação da semana, tá bom? Amanhã, segunda-feira, às 8 horas, nós temos nosso curso aqui de escatologia, tá? A bênção, tá bom? Bênção mesmo. Amanhã nós vamos falar sobre Livros, capítulo 2 e 3. Compartilha, convida os irmãos aí, tá certo? Terça-feira, às 8 horas, é o nosso culto de oração. Quarta-feira é o estudo domiciliar, no lar. O livro é 1 Timóteo, tá bom? 1 Timóteo, tá certo? Vamos também, na quinta-feira, às 8 horas da noite, é o estudo bíblico. Nós estamos aqui, Cristo em sua divindade, né? Estudando o livro de João, no capítulo 15. Sexta-feira é escatologia de novo, às 8 horas, tá bom? Sábado, livre. Domingo, às 8 horas, 6 horas da noite, nosso culto aqui online, tá bom? Então, pro Josué aí, ó. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ter o povo de Deus. Amém? Aí, José, pra ti aí, querido. Aleluia. Irmãos, não esqueça de mandar as fotos, não esqueça de curtir, compartilhar, tá certo? Manda aí um monte de gente isso aqui. Em nome de Jesus Cristo. Valeu? A paz do Senhor Jesus. Eu quero ver as fotos aí no WhatsApp daqui a pouco, tá bom? Valeu, queridos. Paz. Aleluia, paz do Senhor, irmão. Face. Valeu, até outra oportunidade. Encerrando aqui.